Tá, então na aula de hoje a gente vai começar o nosso curso, então falando um pouco sobre o comportamento da mecânica quântica. Então a gente vai estudar no nosso curso, né? O curso é de introdução à física dos semicondutores, né? Então a gente tem que estudar a física, a parte introdutória da física, né? E no final a gente tem que conseguir entender, né, o que são os semicondutores, como que eles surgem, como que eles se comportam e etc. Então, para isso a gente precisa estudar algumas coisas de mecânica quântica, porque é exatamente a escala da mecânica quântica, né, o comportamento da natureza nessa escala de mecânica quântica que faz, né, com que surja essa distinção entre condutores, isolantes e semicondutores. De modo geral, então, é devido a alguns princípios da mecânica quântica que você caracteriza, né, quem são os elementos da tabela periódica, né, e também, então, quem vão ser os semicondutores e como que a gente vai conseguir lidar com ele no final, né? Para vocês, do ponto de vista de engenharia, para mim, do ponto de vista de fenômenos da mecânica quântica. Então, a gente vai falar em algumas aulas sobre um pouco sobre o comportamento, né, nessa escala. Se vocês, quando vocês tiverem dúvida, tá? Vocês podem me interromper, pode perguntar. Bom, então o conteúdo da aula de hoje, eu vou falar um pouquinho sobre a mecânica quântica subatômica, né, qual que é a ideia, então, por que existe um pouco de diferença, onde que está essa distinção entre a mecânica do mundo que a gente vive, né, que a gente chama de mecânica clássica, e a mecânica das grandezas microscópicas, né, que é o que a gente chama de mecânica quântica. Depois, eu vou discutir um pouco, então, comportamentos distintos, né? O comportamento de um projétil, segundo as leis da mecânica clássica, que vocês viram lá no curso de Física 1 de vocês. O comportamento de uma onda, né, que também segue leis da mecânica clássica ou do eletromagnetismo, né? Vocês viram um pouco no curso de Física 2 de vocês e também no curso de Física 3. Provavelmente vocês vão ver bastante sobre isso aqui, né, no curso de Física 4 também. E depois vou falar então o que acontece, né, um fenômeno, então esse mesmo fenômeno envolvendo projéteis, envolvendo ondas, a gente vai estudar ele para entidades da mecânica quântica, né, nesse caso os elétrons, né? Então os elétrons vão ser o objeto de mecânica quântica de estudo. Aqui, na verdade eu tirei essa parte aqui, senão a aula ia ficar um pouco comprida, e a gente vai estudar isso depois, provavelmente na semana que vem, tá? Então, a princípio, na incerteza, a gente não vai ver na aula de hoje. Então, o primeiro ponto, né? Mecânica quântica subatômica. Que mecânica quântica é essa? Que mundo, né? Que mecânica é essa mecânica subatômica? Que mundo é esse, né? Então, a gente pode atestar que a física da escala subatômica é um pouco diferente da física da escala macroscópica. Escala macroscópica eu estou falando do mundo que a gente vive, né? Onde a gente tem a composição das moléculas formando os materiais, né? Tipo os nossos ossos, sei lá, esse negócio de plástico e etc, né? Formando tecidos, gases, fluidos e enfim. E na escala subatômica, quando a gente fala, né, da escala dos átomos ou a escala molecular, a gente está falando sobre a física e a gente está olhando para essas grandezas num padrão, numa escala de física em que a matéria não foi formada ainda, né? Está falando de um ou dois átomos ou de uma ou duas moléculas. Para a gente poder formar, então compor e formar matéria, a gente precisa de uma infinidade de moléculas, né? Um mol, por exemplo, né? Algo da 10 na 23 moléculas. Então a gente vai restringir o nosso estudo nesse contexto, quando a gente fala que a gente tem moléculas ou tem átomos e são só alguns deles.
E a gente consegue ver, olhar, né, estudar e tentar entender o comportamento da natureza nessa escala, na escala do tamanho dos átomos, não mais do tamanho da matéria, como a gente vinha fazendo até agora. Então vamos só formular, né, que a mecânica quântica, então, ela vai ser a descrição do comportamento da matéria e da luz em todos os seus detalhes. Em particular, o que ocorre na escala atômica. Tá? Então, é o comportamento desses corpos, né, materiais na escala atômica ou molecular, né? Escala de poucos átomos ou poucas moléculas. Por que eu coloquei aqui o comportamento da matéria e da luz? Né? Então, isso é importante porque a luz também entra nessa descrição. Aqui a gente não vai fazer uma descrição da luz tipo Física 4 ou Física 3, onde você descreve a luz a partir da composição de campos elétricos e campos magnéticos. Aqui a gente vai olhar para a luz numa perspectiva quantizada, uma perspectiva da mecânica quântica, onde a luz tem um papel de mediador da interação eletromagnética entre os elétrons e entre os prótons, os elétrons e os prótons. Tá? Então aqui na nossa descrição vai entrar as partículas que compõem a matéria, no caso os átomos, né, compostos por nêutrons, por prótons e por elétrons, e também a luz. Tá? A luz, ela tem um comportamento de onda, né? Isso fica evidente, por exemplo, quando eu vejo um arco-íris, né, no céu, num dia chuvoso com sol, eu vejo um arco-íris, né? E no arco-íris eu vejo lá, então, um comportamento, né, ondulatório, né, um padrão, né, de difração da luz e tal. Ou quando eu olho no espelho, né, eu também tenho um padrão de reflexão da luz ali. Mas, isso é importante, às vezes, algumas vezes a luz, ela tem uma peculiaridade e ela se comporta como uma partícula. Então a luz, ela tem comportamento de onda, mas às vezes ela pode ter um comportamento de uma partícula. O elétron, por sua vez, ele se comporta como uma partícula, né? Por exemplo, corrente elétrica. Corrente elétrica, claramente, né, o nosso queridinho elétrico está se comportando como se fosse uma partícula, como se fosse uma bolinha uma bolinha de gude, né? Uma bulica. Ele tá andando dentro do fio, né? Como se o fio fosse um duto e os elétrons estão andando dentro desse duto, claro, que colidindo com as paredes do duto e colidindo com outras bolinhas que estão ali ou outras impurezas nesse duto, né? Entretanto, às vezes, né, pode acontecer você conseguir criar um experimento em que o elétron se comporte como uma onda. Então, a nossa intuição, ela fala que a luz é uma onda, né? Por exemplo, pelo fenômeno da reflexão, né? Só que eu estou falando para vocês que algumas vezes ela também vai se comportar como uma partícula, né? E um exemplo, né, é o efeito fotoelétrico, né? O efeito fotoelétrico, a onda está se comportando, a luz está se comportando como uma partícula. E, por outro lado, o elétron, ele normalmente, né, na nossa intuição, ele se comporta como partícula. Se eu pensar do ponto de vista clássico, né, como, por exemplo, corrente elétrica, ele está se comportando como uma entidade que tem um movimento de uma partícula pontual, né? Mas ele pode também, né, representar fenômenos ondulatórios, né? Então a gente pode criar experimentos em que elétrons possuem fenômenos ondulatórios. Por exemplo, a difração, né? Difração de elétrons, né? Usada em microscópio de varredura eletrônica, por exemplo. O ponto, então, que a gente pode, no final, né, olhando para esses dois casos, essas duas discussões que eu falei aqui, tanto sobre a luz quanto sobre o elétron, é que essas partículas, né, subatômicas, as partículas da mecânica quântica, ou as entidades da mecânica quântica, eles não se comportam como ondas ou como partículas. Eu posso ir além, eu posso falar que eles não se comportam como se fossem nuvens difusas,
como bolinha de bilhar, peso ligado em molas ou qualquer outra coisa que a mecânica clássica, o eletromagnetismo ou a termodinâmica consigam, ou a física de fluidos consiga tratar, consiga lidar, tá? As entidades, os corpos, as entidades da mecânica quântica, eles possuem comportamento que não é descrito por essas físicas, como a mecânica clássica, a mecânica de Newton ou o eletromagnetismo. Eles são descritos por uma outra física, uma física diferente, uma física que tem a sua descrição, tem a sua formalização matemática, tem as suas evidências experimentais, as suas aplicações tecnológicas. E essa outra física é chamada de mecânica quântica. Okay? Então, eu posso falar aqui que, na verdade, não é possível determinar uma diferença entre uma onda e uma partícula. Porque uma grandeza como a luz, que para mim, né, uma onda eletromagnética, a luz é uma onda eletromagnética, já tem nome de onda, né? Eu falo que ele possui comportamento, muitas vezes, de partícula. E o caso do elétron, que claramente, né, é uma partícula para todo mundo, é chamado, né, de partícula subatômica, até chamam assim, né? Ele pode se comportar também como uma onda. Então, um dos objetivos das nossas próximas aulas é, de fato, entender o que isso quer dizer. O que quer dizer eu ter uma partícula que se comporta como onda, ou uma onda que se comporta como partícula? E mais, né? O que eu quero dizer quando eu falo que eu não posso determinar a diferença entre uma onda e uma partícula nesse caso? Então a gente vai conseguir, eu espero, né, dentro dessas aulas, entender quais são essas diferenças e onde que a mecânica quântica consegue, de certa forma, englobar essas duas características aparentemente tão distintas em uma entidade apenas. Tá? Então a gente vai ter que falar que os elétrons e a luz, né, que são compostas por fótons. Então os fótons são as partículas de luz, né? Então são as partículas da luz. Os elétrons, os fótons e todos os outros objetos atômicos, eles possuem o mesmo comportamento. Eu sei que isso pode bugar um pouco, né? Porque quando você fala de corrente elétrica e você fala de ver reflexão em espelho, né? Você claramente está falando de fenômenos totalmente distintos, né? Imagina que um elétron pode ser refletido, né, por um espelho. Que você pode gerar, né, um fluxo de fótons, por exemplo, né? Se bem que hoje com a internet a gente já sabe que isso é possível com fibra ótica, né? Mas a gente vai falar, vai englobar tanto os elétrons quanto a luz, né, os fótons, como sendo uma entidade única, né, a entidade dos objetos que pertencem à mecânica quântica. Tá? Então são as coisas que são descritas pelas leis da física no microscópico. Né? O ponto então sobre a mecânica quântica, como é que eu posso falar, né, esse lance de ser partícula não ser onda e não ser? O lance é que na mecânica quântica, as partículas, elas possuem comportamento ondulatório. Ponto. É isso. Então é isso que a gente vai falar. O fóton, ele é uma partícula e que possui comportamento ondulatório. Esse comportamento ondulatório é a luz, por exemplo. Né? E os elétrons também possuem comportamento ondulatório. E claro que, né, que como a gente consegue, a luz, né, é o que faz com que os nossos olhos funcionem, né, para a gente é muito mais palpável ver a luz como uma onda, então eu estou só falando que ela é uma partícula que se comporta como onda. Bom, tá bom, é o nome que esse cara está dando. Agora, para o elétron é um pouco mais complicado, né, porque a gente, de fato, já não tem essa intuição sobre o comportamento deles. Isso não vale só para o elétron, isso vale para a molécula também, a molécula de água. Qualquer molécula, qualquer átomo, o átomo de ferro, ele vai também possuir ele também pode ser descrito como uma partícula, né? Um átomo de ferro, e ele vai possuir um comportamento ondulatório também, seguindo as leis da mecânica quântica. Então a mecânica quântica ela é composta por entidades com comportamento ondulatório.
Então, como eu falei, né, os componentes, agora a gente vai estudar esses componentes da matéria, né, e esses componentes da matéria, eu vou falar mais um pouco de elétrons e de fótons e tal, para pegar exemplos, né, para a gente conseguir comparar. A ideia é que existe sim uma diferença entre os elétrons e os fótons. Tá? Eles vão ser tratados como as entidades da mecânica quântica, ou as partículas subatômicas, mas elas são duas formas diferentes de partículas subatômicas. Os elétrons, juntamente com as partículas que formam o núcleo, né, que são os prótons e os nêutrons. Os prótons, os nêutrons e os elétrons, eles são os componentes da matéria. Eles são as grandezas, né, os bichinhos lá que compõem os átomos, né, que compõem a matéria. E esses componentes eles são chamados de férmions. A gente vai ver quem são os férmions mais para frente no nosso curso e quais são as propriedades deles. Os fótons, eles são os mediadores da interação entre os elétrons e o núcleo. Ou seja, os prótons, os nêutrons e elétrons interagem entre si. E um próton sabe que tem um elétron próximo, um elétron sabe que tem um outro átomo do lado dele, né? Para fazer uma ligação, por exemplo, covalente, para formar uma molécula, né? Porque existe uma partícula fazendo a mediação, fazendo a troca dessa informação entre eles, né? Avisando, oh, tem um outro átomo aqui perto, tal, dá para trocar, fazer uma ligação covalente, aí a gente vai ver o que é isso mais à frente no curso, né? Então, os fótons eles são os mediadores da interação entre essas partículas subatômicas. E eles possuem suas propriedades chamadas de bósons. Então, os bósons têm as propriedades deles, certo? Os fótons, eles são bósons, os elétrons são férmions. A gente vai ver mais para frente no nosso curso. Então, agora, o que a gente vai fazer? Até o final da nossa aula. A gente vai descrever como seria, vamos pegar um experimento mental, né, um sistema físico simples, e a gente vai estudar o comportamento de uma onda, como que uma onda se comportaria, como que uma partícula se comportaria, e como que um ente da mecânica quântica se comportaria. Tá? Então a gente vai descrever para o mesmo sistema físico o comportamento dessas três classes, vamos dizer. Para a gente ver onde, de fato, entra esse comportamento particular da mecânica quântica, do ponto de vista ondulatório, comparando com o que acontece no mundo macroscópico, por exemplo. Tá? Então, a gente vai estudar um sistema físico que é chamado de dupla fenda. Isso consiste no seguinte, vamos imaginar que eu tenho uma parede bem rígida, tá? No sentido de que se eu bater nessa parede, ela não vai cair, tá? Então, uma parede bem rígida, e essa parede tem duas fendas. Tem dois buracos, dois orifícios. Então, o que eu vou fazer? Eu vou produzir aqui, criar um mecanismo para enviar até essa parede, né, passando por essas fendas, projéteis clássicos, ondas, que vocês viram no curso de Física 2, e elétrons. Então vão ser as três categorias de entidades que a gente vai discutir. Então vamos considerar primeiramente o seguinte, né? Claro, vamos pelo mais fácil, né? Vamos considerar que um determinado cidadão de bem, né, colocou a sua camisa da seleção brasileira, foi numa loja e comprou uma machine gun, né? Comprou uma arma semiautomática para proteger o seu patrimônio, né? Ou o que quer que seja, né, a ideia desse cidadão de bem que comprou essa sua machine gun. Aí, esse cidadão de bem, ele resolveu que ele poderia testar essa arma, né? E o jeito que ele encontrou melhor para fazer isso era colocando e fazendo então duas fendas, né? O material aqui que não ricocheteie, né? Porque a gente não quer que a bala bata em algum lugar, volte e acabe, né, eventualmente tirando a vida desse nosso grande cidadão de bem.
E aí a gente pode fazer a seguinte pergunta, né? O que acontece do outro lado? Então ele tinha aqui um anteparo com 2 orifícios, do outro lado tem uma parede, né, que vai ficar marcada, onde que bateram os projéteis, né, dessa arma. Então as perguntas seriam, né, qual que é o padrão, né? Qual que é o padrão observado no anteparo que fica atrás dos orifícios, né? O que acontece na parede atrás? E qual que é a probabilidade de um projétil atingir um determinado ponto desse anteparo? Vamos supor esse ponto aqui, ó. Qual que é a probabilidade de um projétil bater aqui? Então a gente pode ser capaz de descrever isso. Então vamos imaginar o seguinte, né? Eu tenho aqui aqui está o cidadão de bem, né? Com a sua arma semiautomática, que em breve, né? Todos poderemos, né? Que Deus queira, né, e nos ilumine, podemos entrar no site do Magazine Luiza e comprar nossas próprias armas israelenses, né? Então ele vai atirar, né, com a sua arma israelense aqui contra esse anteparo. Aí, claro, né, algumas vão passar pelo anteparo, vão ser desviadas pelas paredes do anteparo, né, e algumas não, algumas vão voltar. No final, aqui atrás, né, nessa parede, a gente pode pôr, né, um contador que vai contar quantas balas vão bater em cada ponto, né? Aí eu vou ter uma probabilidade, a probabilidade da partícula bater nesse ponto em específico, né? Eu vou chamar esse ponto de ponto P. Então vai ter lá, ponto P é péssimo, né? Vou apagar esse ponto P aqui, vou chamar de outra coisa. Vou chamar de ponto X. Não é um bandido, é um cidadão de bem. Ele vai com o seu Jeep Renegade todos os domingos fazer manifestação em prol da abertura dos shoppings. Vamos chamar de ponto X. Então, existe uma probabilidade X, né, da partícula bater aqui nesse determinado ponto. E qual é essa probabilidade? Claro, né, essa probabilidade vai ser o número total, né, de disparos feitos por ele, né, número total, dividido pelo número de projéteis que chegaram até X, né? Número de projéteis em X, vamos dizer. Aí eu sei qual que é a probabilidade, né? Então eu já respondi, né? Qual que é o padrão que vai aparecer atrás? Vai ser de fato a soma dessas probabilidades em cada ponto, né? Então aqui eu posso ver, né, que o padrão vai ser a soma dessa probabilidade. Eu vou ter uma probabilidade maior, né, de encontrar um projétil imediatamente atrás do orifício, né, nesses pontos. Imediatamente atrás do orifício vai ter uma probabilidade maior do que distante, né, do que nesses pontos mais distantes do orifício, né. Então, o padrão vai ser uma curva determinada pela soma das probabilidades, né. Vai ser essa curvinha aqui, certo? Vocês concordam com isso para o caso de um feixe, de um projétil sendo disparado? Eu acho que isso faz sentido, né? Tipo, eu somo as probabilidades, eu vou ter um padrão lá, uma distribuição de probabilidade que é dada pela soma. Agora, o que acontece com ondas, né? Então, voltar lá no curso de Física 2 de vocês, o que acontece agora, né? Se eu trocar, né, esses projéteis por uma onda sonora ou onda de água. Estou pegando uma onda mecânica, né? Porque elas vão ter um comportamento parecido, né? Vamos supor que seja então um lago, né? Que tem essas duas fendinhas e vai vir e vai passar, né? As ondas que eu fiz nesse lago, por exemplo, na água, né? Ou onda sonora, né? Ou onda eletromagnética, mas tem que ser uma onda plana, né? Não pode ser um laser, senão é diferente a ideia. De novo, né, como que vai ser o padrão, né, do outro lado, que eu vou verificar do outro lado, no final do anteparo, né, e agora, claro, né, qual que vai ser a intensidade da onda, né, não mais a probabilidade de encontrar uma onda lá, né. Isso não faz sentido por causa de ondas, mas sim o análogo a isso é o conceito de intensidade de onda. Então o que vai acontecer com a onda? Vamos supor que eu tenho uma onda aqui, né, uma onda esférica, poderia ser uma onda plana também, é só o desenho, né, de uma onda esférica aqui. Ela está vindo, ela vai então passar, né, por esses pontos, né? Então aqui nesses pontos, quando ela passar por esses pontos, né, qual que é o fenômeno que a gente vai verificar, né? Então a onda vai ser transmitida, né, por dentro desses pontos, né? Como eu tenho uma única fonte,
e essa fonte vai emitir ondas com uma frequência constante, eu estou considerando que a frequência é constante, cada orifício vai se comportar como se fosse uma nova fonte. Uma nova fonte, agora criando então ondas, as duas são iguais, né? As duas fendas são iguais, criando então novas ondas com a mesma frequência. Ah, que frequência é essa? É a frequência da fonte principal. Aí é como se agora eu tivesse duas fontes e as ondas vão se propagar. Só que aqui, ó, nessa região, né, ou em toda a região, as ondas elas vão interagir entre si, né? Elas têm a mesma frequência, elas são provenientes da mesma fonte, então elas vão interagir. E essa interação vai criar um padrão de dispersão, né? Então vai ter uma interação entre elas. Isso vai criar um padrão de dispersão. Como vai ser o padrão de dispersão no final? O padrão de dispersão vai ser dado pela soma, né, da intensidade de cada onda. E esse padrão de interação delas, né, vai formar um padrão de interferência entre as ondas, onde eu vou ter pontos de mínimo e pontos de máximo, que vão depender da diferença de fase entre as ondas. Essa diferença de fase entre as ondas vai depender dessa posição, né, dos pontos de máximo e de mínimo, onde que eu estou tentando localizar qual é o padrão de interferência da onda. Então, nesses pontos, por exemplo, de mínimo, né, eu tinha uma onda vindo com uma fase e a outra com uma fase diferente, né, de π. Então, as duas ondas, elas subtraem, né? E nesses pontos de máximo, as duas ondas estão em fase, né, diferente de fase, sem uma diferença de fase entre elas, né? Então, elas se somam, ok? Então, eu acho que vocês devem ter visto isso no curso de Física 2, né? Essa interação entre ondas. A intensidade de cada onda é dada pelo módulo, né, ao quadrado da onda. Você tem que pegar lá aquela função seno, função cosseno, calcular o módulo, você vai ter a intensidade. E o padrão de interferência é o módulo da soma. Perceba que o módulo da soma é diferente da soma dos módulos, tá? Então aqui, né, tem aqui um padrãozinho de interferência, né, que pode ser uma onda de luz, por exemplo, né, uma onda plana vindo. E a gente vê que aqui no final, então, eu tenho um padrão, ó, de escuro e claro, né? Eu tenho uma região que eu não tenho. A intensidade da onda é muito baixa, porque essas regiões aqui é onde tem interferência destrutiva. E nessa região do meio é onde tem interferência construtiva, né? Usando a linguagem que vocês viram lá no curso de Física 2 de vocês. Então, só recapitulando, né? Se eu mandar projéteis clássicos, como balas, né, por exemplo, né, ou qualquer outro projétil clássico, o que eu vou ver no final, né, vai ser a distribuição da densidade de onde cada projétil bateu, né? E essa densidade, então, vai depender da posição dos buraquinhos. Imediatamente atrás do buraquinho, né, eu vou ter uma probabilidade maior de encontrar um projétil. Para o caso de ondas é diferente, existe um padrão de interferência, né? E esse padrão de interferência também vai depender da posição dos buraquinhos, né? Porque existe uma relação entre a distância do buraquinho até a parede com o comprimento de onda, né? E aí eu vou ter esses pontos onde eu vou ter interferência destrutiva e os pontos onde eu vou ter interferência construtiva. A intensidade também vai depender da posição, né, dos buraquinhos. Então são dois padrões completamente distintos, né? Um, eu somo as probabilidades, né, de encontrar cada balinha lá, e o outro eu somo as intensidades, né, da onda, né? Que aí eu vou obter então qual é esse padrão de interferência, certo? Alguma pergunta nesse ponto? Tá, então eu vou continuar. Bom, para calcular o padrão de interferência, né, como eu havia falado anteriormente, a intensidade vai ser a amplitude da onda ao quadrado, né? Eu pego aqui o detector 1, eu tenho uma onda com uma determinada frequência, um determinado instante de tempo. E imagino que se vocês não viram na forma complexa no curso de Física 2, vocês devem ter visto como seno e cosseno. Não tem muita diferença não, só que na forma complexa é mais fácil de fazer conta do que com seno e cosseno, por incrível que pareça. Mas aqui, ó, esse H aqui representa qual que é a amplitude da onda, tá? Amplitude da onda.
e ômega, então, é a frequência. Tá? Então, a amplitude da onda que passa no buraquinho 1, da onda que passa no buraquinho 2. O valor dessa amplitude vai depender do tamanho do buraco. Se o tamanho for igual e da posição da fonte, né? Se for tudo muito simétrico, o tamanho for igual, a posição for simétrica em relação aos dois orifícios, aí as amplitudes vão ser iguais, tá? A intensidade de cada onda, separadamente, vai ser o módulo ao quadrado das amplitudes. Tá? Ou seja, amplitude elevada ao quadrado, se for um número real. Agora, a intensidade num determinado ponto vai ser dada pela interferência, que vai ser o módulo da soma. Quando eu calcular a soma, né, eu vou ter uma soma desses exponenciais aqui, ou dos cossenos, ou dos senos, o que seja, e aí vai dar um termo aqui ó, de interferência. Né? Isso vocês viram em Física 2, essa conta que tem feita lá no livro do Halliday. Em que você tem agora, além do módulo ao quadrado das amplitudes, você tem um termo que tem as amplitudes e a diferença de fase. Né? Isso aqui é a diferença de fase entre as ondas, ok? Fase. Isso aqui é a letra E. É um E feio, tá? Então, a diferença de fase aparece um padrãozinho. Então, dependendo desse valor, né? Se cosseno for... Se esse diferença de fase for π sobre 2, a interferência dá zero, né? Mas ele pode ser π ou menos π. E aí vai aparecer um valor aqui, né? Que pode ser negativo para o caso de... Se essa diferença de fase for π. Né, ou 3π, esse cosseno vai dar um número negativo que vai subtrair as intensidades aqui, e aí eu vou ter esses pontos de mínimo aqui, por exemplo. Né? Certo? Enfim. Aí vem a pergunta, né? Bom, beleza, você falou sobre Física 1, né, os projéteis, falou de Física 2, a onda, né? E agora o que acontece então se eu mandar elétrons? Como eu falei, é uma partícula que possui comportamento ondulatório. Então se eu... Claro, fala. O cosseno? O cosseno ele vem da soma, está relacionado com esses exponenciais aqui. Então você tem que calcular relações, quando você vai fazer o módulo, né, dessa soma, então você vai ter, vamos pegar aqui a intensidade, né? Você vai ter que fazer o módulo de H1 EI ômega t mais H2 EI ômega t ao quadrado, certo? Aí isso vai ser H1 e ômega t mais H2 e ômega t vezes o complexo conjugado. Eu estou considerando que a amplitude é complexa, mas não necessariamente, tá? Não precisa ser. Mais H2. Tá. Então aqui, ó. Quando eu fizer o produto dessa parte com essa, né, eu vou ter o módulo ao quadrado de H1, né, que é esse termo aqui. Quando eu fizer o H2 com o complexo conjugado, esse termo de cima cancela com esse, né, a soma dá zero, vai sobrar esse termo aqui. E agora eu vou ter aqui alguma coisa relacionada com os termos cruzados, né? E aí, nesses termos cruzados, vai aparecer uma diferença de fase entre as ondas. Por exemplo, se for da luz, sim. É a direção de propagação dela. Aí, no caso da luz, depende do número de onda e da frequência, né? Mas isso acontece para a onda sonora também, né? Você tem padrão de dispersão, né? Isso vai depender da fase, dessa diferença de fase, né? Exato. É isso mesmo. Acho que a conta que eu fiz aqui ficou meio besta, porque eu não coloquei a posição, né? Então aqui, ó, deveria ter ainda um termo com a posição, né? KX1 e KX2. Aí sim, né? Aí vai ter uma diferença aqui entre essas posições, para os números de onda que vai aparecer lá relacionado com isso.
Mas eu posso procurar certinho onde tem essa conta feita, e aí eu mostro fazendo a conta direitinho, tá? Que agora eu nem me preocupei com isso, não. Beleza. Tá, e agora então o que vai acontecer se eu mandar elétrons, né, entre as fendas agora, ao invés de grandezas clássicas como ondas ou projéteis? Tá, o que acontece se eu enviar feixe de elétrons pelos orifícios, né? Como que vai ser o padrão observado pelo anteparo, né? E qual que é a probabilidade de obter um elétron em um determinado ponto. Então aqui eu tenho essas duas coisas, né? Primeiro, as três coisas, né? Eu quero saber o que acontece com os elétrons. Depois eu quero saber qual que é o padrão que vai aparecer lá no final. E qual que é a probabilidade de eu encontrar um elétron em um determinado ponto. Certo? Então, para os casos do elétron, eu vou enviar os elétronzinhos lá. Aí o que vai acontecer com os elétrons é que eles vão interagir com as fendas, né? Então eles vão vir como partículazinhas, né? E eles vão interagir com as fendas, né? De alguma forma. Pode colidir com a fenda, como no caso dos projéteis, ou sofrer um padrão de dispersão, como no caso da onda. O que acontece então com os elétrons é que no final, lá no anteparo, o que eu vou perceber? Se eu colocar agora aqui um contador Geiger aqui no final, em alguns determinados pontos, no final depois das fendas, né? Então o contador Geiger ele mede radiação, por exemplo, né? Então ele é usado, sei lá, em usina termonuclear, por exemplo, né? Ou as pessoas que trabalham com isso, né? Para medir o tanto de radiação que está vindo, né? Então ele poderia ser usado, por exemplo, para medir a chegada desses elétrons. Ou então eu posso pôr um filme de máquina fotográfica, né? Toda vez que um elétron bater ali, ele vai queimar o filme, né? Enfim, aí o que eu vou ver? Eu vou ver as bolinhas lá onde os elétrons bateram, né? Pode ser no contador Geiger, vai aparecer os cliques do contador Geiger, ou se eu colocar uma fita, né? Uma fita de filme, eu vou ver onde que eles bateram. E aí os elétrons vão ter batido lá em vários lugares, né? Como eu esperava que acontecesse, né? Porque eles se comportam como são partículas, são espécies de projéteis. Só que esses elétrons eles vão encontrar o anteparo em lugares muito específicos, com uma intensidade maior de elétrons em alguns lugares e uma intensidade muito baixa de elétrons em outros lugares. Então isso quer dizer o quê? Quer dizer que o elétron ele tem um comportamento, né, corpuscular, porque ele vai ter chegado em algum ponto, só que ele respeita um padrão de interferência. Então as características ondulatórias dos elétrons vão fazer com que ele respeite um padrão de interferência exatamente como o da onda. Então, para o caso do elétron, ele se comporta tanto como o projétil quanto como a onda. Então a gente pode falar, né, como eu falei anteriormente, né, ele é um projétil ou uma partícula com comportamento ondulatório. Então a gente vai ver um padrão de interferência. Essas linhas azuisinhas aqui, ó, indicam qual é a probabilidade de eu encontrar um elétron em um determinado ponto ou em uma determinada região. Então nessa região aqui, ó, eu tenho uma probabilidade maior de encontrar um elétron do que nessa região aqui. A probabilidade de eu encontrar o elétron é menor, certo? Então os pontos mais claros indicam os pontos onde a probabilidade de encontrar um elétron é maior, nessa fita aqui, ó, né? Pontos mais claros, tá? Então, o padrão de interferência que eu vou ver no final, no anteparo, é uma característica de onda. Os cliques, né, no contador Geiger, né, ou os pontinhos no meu anteparo, são representações ou manifestações das características de partículas dele. Certo? Então ele possui essas duas características. Se eu colocar um contador Geiger aqui, num ponto, e ficar lá contando quanto clique tem, eu não vou ver esse padrão de interferência. Eu só vou ficar contando. Para eu ver esse padrão de interferência, depois eu preciso plotar, né? Fazer um plot dessa densidade de elétrons que chegou no meu contador Geiger, né? Então, quando eu estiver lá contando, para mim é tudo partícula, né? Aí depois eu vou no computador e eu vejo, né, essa densidade. Perceba que essa densidade, né, a forma como ele se distribui, é completamente distinta
ou diferente da forma dos projéteis, né? Ele se assemelha mais com o comportamento nas ondas, ok? Então, os elétrons eles manifestam tanto comportamentos de onda, como o padrão de interferência no final, como de partícula, né? O clique dessas bolinhas chegando no fim. A gente ainda vai voltar nesse experimento, vai discutir outras coisas, como por exemplo, o que acontece agora se eu colocar algum jeito atrás de medir por qual elétron ela passou, coisa do gênero, né? Essa é exatamente a pergunta que aparece agora, né? Eu posso medir por qual fenda o elétron passou? Então, se esse elétron chegou nesse ponto aqui, ó, por exemplo, tem um elétronzinho que chegou nesse ponto, por qual fenda ele veio, né? Ele bateu nessa fenda aqui e foi lançado para lá, ou ele bateu nessa fenda e foi lançado para lá, né? Tem como eu saber isso de alguma forma? Claro, né? Eu posso vir agora e colocar esse anteparo muito próximo, né? Das duas fendas. Ou eu posso vir aqui atrás e colocar um contador Geiger aqui atrás. Ou uma lâmpada de LED, né? Que quando o elétron passa, elétron em movimento gera campo magnético, né? Vocês viram em física 3 isso. Então, quando ele passar por aqui, ele vai gerar um campo que pode acender um LEDzinho que está aqui pelo princípio da indução magnética, por exemplo. E aí, se eu colocar um LEDzinho do outro lado, vai ter indução magnética nesse LED. Eu posso pôr um vermelho e um verde. Se acender o LED vermelho, eu sei que passou pela fenda de cima. Se acender o LED verde, eu sei que passou pela fenda de baixo. Agora, o que acontece com o padrão de interferência quando eu faço isso, por exemplo, né? Então, tem formas de eu fazer, né? Poder medir por qual fenda o elétron passou? Claro, eu posso. E não é difícil, né? Eu vou e coloco aqui, ó, exatamente o que eu tinha dito, né? Eu vou e coloco uma fonte aqui atrás de um deles, coloco uma fonte atrás do outro, né? Por exemplo, tem uma fonte aqui, pode ser um LEDzinho. Então, vai passar aqui um campo magnético variando. Esse campo magnético variando vai induzir uma corrente no fio que vai sair uma faísca de luz aqui desse LED, por exemplo. Então, eu coloco aqui o nosso elétron, aqui atrás, uma fonte de elétrons. Ela está mandando elétrons que vão passar por uma fenda ou pela outra. Se passar pela fenda 2, acende a fonte A. Se passar pela fenda 1, acende a fonte B. Depois o elétron segue o caminho dele, até chegar no anteparo. O que acontece? Bom, eu posso ver, né, ir lá e comparar agora as probabilidades de eu encontrar o elétron num determinado ponto com as probabilidades de encontrar o elétron num determinado ponto que eu tinha antes de colocar essa fonte de luz atrás da parede, né? Eu vou e comparo e eu espero, né, que os dois padrões sejam iguais, né? A probabilidade de eu encontrar o elétron nesse ponto vai ser a mesma, independente de eu colocar uma fontezinha aqui atrás ou não. É isso que a gente espera que aconteça, né? Vocês concordam com isso? Bom, é isso que aconteceria no caso dos projéteis, né? Então, como é que eu faço, né, para eu comparar o padrão de interferência? Eu posso vir fazer uma tabela em que eu marco um X na coluna 1 quando o LED da fonte 1 acender. E marco um X na coluna 2 quando o LED da fonte 2 acender. Aí eu vou marcando X lá. No final, eu vou ter uma quantidade de elétrons passando por um buraco e uma quantidade de elétrons passando pelo outro buraco. Então, na coluna 1 tem a probabilidade do elétron passar pela fenda 1, na coluna 2 passar pela fenda 2. E aí a gente vai conhecer qual que é a probabilidade dele passar pela fenda 1 ou pela fenda 2. E aí eu comparo isso com o padrão de interferência. Só que aí, quando eu for comparar o padrão de interferência, o que vai acontecer? O que eu vou verificar nesse caso do elétron? Quando eu olhar agora para o anteparo, o que eu vou ver vai ser exatamente a soma das probabilidades, que vão ser o número de xzinhos da coluna 1, dividido pelo número de elétrons que eu mandei, com o número de xzinhos da coluna 2, dividido pelo número de elétrons que eu mandei. Ou seja, o que eu vou ver no meu anteparo aqui atrás vai ser a soma das probabilidades de ele passar por uma fenda ou passar pela outra. O que acontece nesse caso é que o padrão de interferência vai desaparecer. Isso é um dos bagulho mais doido que tem da mecânica quântica. Então, só voltando aqui, antes que dê nó na cabeça de vocês,
Se eu tentar medir ou inferir conhecimento sobre o movimento, a posição ou o momento do elétron, né? Então, nesse caso, por qual fenda ele passou está relacionado com a posição, mas também com o vetor momento, né? Para onde que ele está apontando, né? Se ele vai para lá, vai para baixo, dependendo de onde ele passou. Eu vou destruir o padrão de interferência. Então, o padrão de interferência ele é destruído pela sua tentativa de conhecer por qual fenda ele passou. Tá? A gente vai discutir essas coisas, mas vai continuar discutindo isso de outras formas, né? Relacionado com o princípio de incerteza e outros pontos. E aí isso vai começar a ficar claro. Mas o que a gente precisa ter em mente hoje, né? Vocês vão terminando a aula, desligou o computador e tal, vai fazer um misto quente para comer. Ou sei lá, ou vai trabalhar, não sei como está a vida de vocês, né? É de que eu verifico um padrão de interferência que está relacionado com o comportamento ondulatório do elétron. Perfeito, né? Isso eu espero que vocês já tenham aceitado. Entretanto, se eu quiser saber por qual fenda ele passou, isso é um comportamento exclusivo de partícula. Vocês concordam comigo? Porque pensa, como é que eu vou falar se eu tenho uma onda vindo e passando por... Tem dois buracos, né? Por qual buraco a onda passou? A onda se dividiu e passou pelos dois, né? Depois ela se juntou de novo e deu um padrão de interferência. É isso que acontece com a onda, né? Agora, o elétron, ele também é uma partícula. Então, se eu for lá agora e querer ver por qual fenda ele passou, eu vou estar destruindo todo o comportamento ondulatório dele e fixando o comportamento dele num comportamento de onda. Isso não está relacionado de nenhuma forma com o meu intuito, né? O meu intuito sobre causar algum dano sobre o sistema, mas sim com as sutilezas da mecânica quântica. Perceba o seguinte, né? Quando eu coloco um LED atrás da fenda e o elétron vai passar, ele vai interagir, né, então, por essa fonte. Essa fonte vai lançar a luz, né, para todos os lados. Só que a ordem de grandeza do fóton de luz que está saindo desse LED é a mesma ordem de grandeza do elétron, né? Então, quando o LED acender, de certa forma, tem um monte de partícula também da mecânica quântica subatômica interagindo com ele, desviando então o comportamento dele, desviando os possíveis comportamentos que ele possa ter. É isso que faz com que o padrão de interferência desapareça. A gente chama isso de decoerência. Então, o padrão de interferência da mecânica quântica está relacionado com uma estrutura muito particular das distribuições de probabilidade dessas grandezas da mecânica quântica. Quando eu interajo ele com um sistema clássico, no caso um LED, eu destruo essas probabilidades, né, puramente quânticas e substituo elas por probabilidades clássicas da mecânica clássica, vetores de probabilidade. E isso vai fazer com que quando eu olho o padrão do comportamento do elétron, eu veja somente um comportamento clássico, porque de alguma forma eu interagi ele, né, com o sistema clássico, no caso um LED. Tá? Então é isso que faz com que o padrão de interferência desapareça. Né? Quando você mede a posição do elétron, né, ou o momento dele, eu estou aplicando sobre o elétron um método de inferência estatística puramente clássico. Isso faz, então, com que eu destrua essas coerências, ou destrua essas nuances que ele tem puramente quântica, né? Quais são essas características puramente quânticas. Então, eu estou lá jogando ele para se comportar puramente como uma partícula. Tá? Então, eu estou como se eu estivesse desviando o meu experimento e mudando de um experimento de onda-partícula para um experimento puramente de partícula ou de um projétil. Então, só para ficar claro, se medirmos por qual fenda o elétron passou, perturbamos o movimento dele, fazendo o padrão de interferência desaparecer. Então, a gente destrói, né, essas características ondulatórias dele.
Existem formas, claro, de observar o elétron e fazer com que esse padrão de interferência não seja completamente perdido, né? Por exemplo, eu posso aproximar as fendas. Se eu aproximar muito as fendas, em alguns casos, o elétron vai passar pela fenda 1, mas o LED que vai acender é o da fenda 2. Vocês concordam? Se eu tiver dois LEDs muito próximos, quando ele passar, pode dizer que ele acenda o LED errado. Aí isso vai gerar uma incerteza sobre o movimento dele. Essa incerteza vai fazer com que volte a aparecer de alguma forma um padrão de interferência lá. Claro que vai depender, obviamente, de como como será essa incerteza em relação à posição dele, ao movimento dele, né? Outra coisa que eu posso fazer é diminuir a intensidade da luz desse LED. Se eu diminuir muito a intensidade da luz, vai ter alguns casos em que o elétron vai passar por uma fenda, mas a luz que vai acender vai sair tão pouco fóton dela, né, que esses fótons vão interagir muito pouco com o elétron. Isso vai fazer também com que se mantenha alguma coisa desse padrão de interferência. Outro ponto seria usar a luz com comprimento de onda muito grande. Assim, teria uma superposição da luz, da luz relacionada com o elétron na fenda 1 e do elétron na fenda 2. Então, essa superposição faria com que as coerências desse padrão de interferência não sejam totalmente destruídos, né? Então, eu não teria como saber certinho por qual fenda ele passou se o comprimento de onda da luz for muito grande. Tá? Aí vocês podem fazer a seguinte pergunta, né? Por que nós não vemos padrão de interferência no caso do disparo de projéteis? Então existe o padrão de interferência no caso do elétron, mas por que não tem no caso do projétil, né? Lembra lá do exemplo do cidadão de bem atirando com a sua arma? Porque o comprimento de onda do projétil, né, no caso da arma, tirando os projéteis, ele é muito pequeno e é imperceptível, sabe, para as ordens de grandeza do mundo clássico. E o comprimento de onda do elétron, ele é grande e perceptível comparando com as ordens de grandeza do mundo macroscópico, certo? Isso a gente pode fazer então aí o que acontece é que, como o comprimento de onda dele é muito pequeno, o padrão de interferência ele depende da distância entre as fendas. E essa distância tem que ser de uma ordem de grandeza parecida ou comparável com a do comprimento de onda. Certo? Então é como se tivesse uma onda vindo, eu tenho as duas fendas aqui. Se o comprimento de onda é maior do que a distância entre as fendas, né, ou comparável com esse tamanho, né, eu vou ter um padrão então de dispersão dessas fendas. Se o comprimento de onda for muito pequeno, ele vai passar por uma fenda sem interagir com ela. Ele pode passar pela fenda sem interagir com a fenda, sem você ver, né, esse padrão de dispersão da interação da luz com a fenda. Então é esse padrão de dispersão dessa interação que faz com que apareça o padrão de interferência no final. Como no caso do projétil, o comprimento de onda dele é muito pequeno em relação ao tamanho da fenda, então ele passa sem sofrer nenhum padrão de dispersão. Tá? Isso que acontece então no caso do projétil, esse padrão de dispersão ele não é perceptível. Então aqui o que eu fiz? Eu fiz uma conta simples, essa conta não está perfeitamente correta, tá? Mas é só para a gente ter uma ideia do que acontece. Eu imaginei lá um projétil de 1 kg, só para fazer uma conta, tá? Eu sei que uma bala de revólver não tem 1 kg, mas que seja um projétil de 1 kg viajando a 100 km por hora. Tá? O momento dele vai ser da ordem de 28 kg/m por segundo. A relação entre comprimento de onda e momento é dado pela relação de de Broglie. A gente vai ver isso não na próxima aula, na outra aula, sobre essas relações de de Broglie. Existe uma relação, então, entre comprimento de onda de uma partícula
com o momento dela, comprimento da a característica de onda, né, dessa entidade da mecânica quântica com o momento, que é uma característica de partícula. Então, se eu fizer a conta do comprimento de onda de um projétil clássico, de 1 kg a 100 km por hora, eu vou ver que o comprimento de onda dele é da ordem de 10 na menos 34 metros. Lembrando, então, que o tamanho do átomo, do raio do átomo de hidrogênio, o raio do átomo de hidrogênio, o átomo de H, é da ordem de 10 na menos 10 metros. Então, o comprimento de onda dele é 24 ordens de grandeza menor do que o tamanho do menor átomo que existe na tabela periódica, né? Então, isso aqui é totalmente perceptível. Não tem como eu construir uma fenda com isso. Não tem como fazer nada. Não existe matéria, não existe nada, né, dessa ordem de grandeza, né? Agora, do elétron, se eu considerar lá a massa do elétron, a velocidade, né, relativística, eu calculo um momento relativístico, e aí eu vou ter, tá faltando várias unidades aqui, tá? Perdão. Eu tenho que o comprimento de onda do elétron é da ordem de 3 vezes 10 na menos 6 metros. Então, eu consigo, né, de fato, construir da ordem de alguns micrometros, né, comprimentos de tamanho de fenda da ordem de micrometros, em que eu consiga perceber esse padrão de interferência. Tá? Então, aqui tem uma conta. Essa conta não é perfeita, porque, de fato, esse projétil não se aplica aqui, mas é mais para a gente ter uma ideia dessas ordens de grandeza. Certo? Então é isso. A aula de hoje.